Olá, vamos adiante, né? Hoje nós estamos falando sobre anjos nesses vídeos e hoje nós vamos falar sobre personalidade dos anjos. Eles têm uma personalidade. O que é isso? Eles têm intelecto, têm emoções e têm vontade, tá bom? Eles têm intelecto, emoções e têm vontade. Eles exercem praticamente, como eu disse no vídeo passado, praticamente tudo aquilo que a gente tem como ser humano, intelecto, emoção, vontade, eles também têm essa mesma coisa. Eles são só diferente na questão de qual é o elemento, né, da qual o corpo deles, eles foram criados, né? Então são diferentes nisso, mas a sua personalidade é mais ou menos assim parecida com a nossa. É por isso, a nossa, né? E é por isso que eles comandam tão bem o ser humano, tá? O próprio Jesus dizia quando repreendeu a Pedro, que estava ali tentando fazer com que ele não morresse, né? E para isso ele tinha vindo, ele disse, para trás de mim, afasta de mim, Satanás, que só conhece as coisas dos homens, né? Então, é muito importante que você entenda por que eles conhecem tanto, né, ao ser humano e manipula tanto o ser humano assim. Então, nós percebemos que eles têm uma certa similaridade conosco, sabe? Então, eles conseguem manipular, entendendo, então, a nossa constituição, tá bom? Nossa constituição humana. Nós temos aqui falando sobre intelecto, veja só, 1 Pedro capítulo 1, verso 12, que diz assim, a eles foram revelados que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar, ou anseiam fazer. Quer dizer, eles têm intelecto, eles pensam, né? Outro texto também que a gente vê muito isso, os espíritos imundos, né? Eles pensam também da mesma forma. Capítulo 12 ali de Mateus fala que um espírito, quando é expulso de uma casa, ele vai dar a volta no mundo, tal, um mundo árido, e ele não acha lugar de repouso, porque ele acostumou tanto com aquela constituição humana, com aquele ser que estava ali, ou com aquela cidade, com aquele local, como diz o Gadareno, não nos expulse desta cidade, desse local. Então o que eles fazem? Eles voltam para o lugar aonde saíram. Se esse lugar ainda estiver vazio, não estiver autoridade que esteja comandando aquele lugar, por isso que todas as vezes quando algo é expulso, né, tem que ser substituído por Cristo Jesus, pelo Senhor, pelo seu Espírito, para que não haja, então, o retorno desses anjos. E o pior acontece, nessa passeada deles pelo mundo, eles acabam fazendo amizade com outros, né, que eles não conheciam, né? E eles trazem para essa pessoa mais 7 espíritos, né? Então você percebe que a coisa é muito ampla. Nós não fazemos nem ideia do quanto é amplo as coisas no reino espiritual, tá? A gente não faz ideia nem do que está acontecendo aqui nesse mundo, né? De quantas bactérias, quanto vírus, de quantas coisas nós temos, quanta coisa invisível a gente não sabe que existe, de quanta coisa, né, que a gente não consegue enxergar, mas está ali, mas está presente. Numa gota d'água tem um universo de coisas, num grão de areia tem um universo de coisas. É muito importante você parar e pensar um pouco com relação a isso. Então, o que precisa mesmo, de verdade, é que nós venhamos entender que esses seres só nos comandam porque eles têm praticamente a mesma constituição que nós com relação à sua mente, né? Então aqui nós temos um outro texto. Esses anjos, na sua personalidade, têm emoção, eles conseguem expressar emoções, eles conseguem ficar felizes com alguma coisa, eles conseguem entristecer, ter felicidade, eles conseguem ter essa gama de sentimentos, né? Lucas capítulo 2, verso 13 e 14 diz assim, ó, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo
que estava ali anunciando as boas novas aos pastores, né, que estavam ali, né? O arcanjo anunciou boas novas a Maria, depois veio os anjos e anunciou o nascimento de Jesus para os pastores. Inclusive teve aqueles magos, né, que vieram seguindo a estrela, chamada estrela procedente de Davi. Eles seguiram ela até Israel e ali eles adoraram Jesus, o Senhor. Então a gente sabe como é que Deus está com as mãos em todos os lugares, né? A sua própria nação não recebeu em adoração, mas pessoas que vieram de fora, de outras nações, o receberam, porque Deus, ele é amado de uma certa forma, de uma certa jeito, né? As pessoas muitas vezes acabam entendendo, né? E acabam amando Deus até mesmo sem saber, né? Tem um livro muito bom de ser lido, Fator Melquisedeque. Eu tenho acho que uns 2 livros ainda desses. Muito bom você ler. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo sozinho, né? Deus faz todas as coisas, gente. A gente só é um pequeno auxílio e esse é o nosso trabalho para que a gente possa se treinar nisso, né? Eles têm, então, emoção, eles conseguem sentir essa emoção, né? E então eles, de repente, uma grande multidão dos exércitos celestiais, das hostes celestiais, que falei que num vídeo passado, apareceu com o anjo, que deve estar com eles, era um tipo de líder, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Eles estavam falando isso com relação ao nascimento, à concepção de Jesus Cristo no meio da raça humana. Tá? Então eles estavam o quê? Alegres. Eles estavam alegres por conta desse acontecimento. Então eles têm emoções. Eles têm também vontade, que aqui no mesmo capítulo de 1 Pedro que nós lemos, verso 12, nós lemos aqui nesse mesmo vídeo, nós vamos ler de novo, que diz assim: a eles foi revelado que estava ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam, quer dizer, eles têm vontade de fazer também. Interessante isso, né? Então, veja quanto similar esses anjos são com relação à sua estrutura intelectual, emocional, parecido com os homens, tá? Então, é muito importante que você entenda isso, tá? Eles têm personalidade parecida com a do ser humano. Eles não são visíveis. Eles têm um corpo, creio, com elementos que nós não podemos enxergar, assim como não podemos enxergar nenhum átomo, a gente sem ser dentro de algum tipo de mecanismo para que a gente possa enxergar, assim como não podemos enxergar nenhum tipo de bactéria, a não ser com um microscópio para a gente enxergar o microcosmo, né? Aquela microcriação. Então é muito importante você poder verdadeiramente ter isso no seu coração. Então, e que Deus possa abençoar você muitíssimo, tá? Por isso que eles entendem tão bem a nossa personalidade, a nossa forma de enganar, de tentar fazer com que a gente verdadeiramente entre na deles, tal, porque verdadeiramente nós somos um pouco parecidos nessa estrutura intelectual, emocional e na nossa vontade. E eles então acabam estudando isso e acabam manipulando, assim como manipulou Eva, manipulou Davi, manipulou praticamente quase todos, só não conseguiu manipular o Senhor Jesus Cristo, que é o capitão da nossa salvação. Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim quiser.